Quando encontro mãos caladas, destituídas de paixão, não tocaram as mãos do Mestre, não se juntem em oração. Num instante me aborreço, sinto até indignação, mas então eu reconheço, são as minhas próprias mãos. Outras mãos já vão cansadas, corroídas de montão, mas são singelas e bonitas, pois seguram outras mãos. Nunca temem o perigo, vão em busca dos amigos, vão amando, vão seguindo, são canais de salvação. É preciso muitas mãos bem unidas em ação pra mudar o mundo inteiro, pra salvar a situação. Mãos que deixem de lutar, que se neguem a matar, que vencendo o próprio orgulho tenha o toque do perdão. É preciso muitas mãos bem unidas em ação pra mudar o mundo inteiro, pra salvar a situação. Mãos que deixem de lutar, que se neguem a matar, mas em meio a essas muitas mãos, eu quero ver a tua mão. Logo vai chegar o dia quando o pai vai perguntar: filho meu, vem, diz pra mim, que fizeram tuas mãos? Umas mãos serão usadas pra esconder a humilhação, outras vão ser transformadas, já cumpriram sua missão. E aqueles que sonharam abraçar o Salvador vão poder ver bem de perto o triunfo do amor. Como se isso não bastasse, toda glória e esplendor vão por fim ser coroados pelas mãos do Criador. É preciso muitas mãos bem unidas em ação pra mudar o mundo inteiro, pra salvar a situação. Mãos que deixem de lutar, que se neguem a matar, que em meio ao próprio orgulho tenha o toque do perdão. É preciso muitas mãos bem unidas em ação pra mudar o mundo inteiro, pra salvar a situação. Mãos que deixem de lutar, que se neguem a matar, mas em meio a essas muitas mãos, eu quero ver a tua mão. Eu quero ver a tua mão. Eu quero ver a tua mão.
Boa noite a vocês. Hoje 22 de abril, é isso, né? 22 de abril. Hoje o Brasil completou 515 anos, né? Quando éramos lá do primário, na escolinha, a professora falava que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. E nós aprendemos que foi no dia 22 de abril, né? Dia 21 ele viu uma serra, lá do navio, da caravela, eles viram um monte no dia 21, Monte Pascal. E no dia 22 eles pisaram em terra firme. Paulinho nos convidou alguns dias atrás, ainda bem que ele nos lembrou ontem, hoje, né? Porque eu confesso que eu tinha anotado, mas acabei não vendo. Mas estamos aqui, eu creio que boa parte das famílias tem o livro, fique com ele aí no jeitinho, daqui a pouco nós vamos nos aprofundar mais nele. O capítulo de hoje, o capítulo 17, hereditariedade e ambiente. São só 7 páginas a sessão de hoje, né? E tem algumas frases muito interessantes, muito interessantes. Paulinho, você me deu o livro, eu grifei. Tá, eu marquei tudo aqui, mas não tem problema, te devolvo depois aqui para outro pregador usar no outro dia. Irmãos, nós convidamos pessoas muito especiais, vamos dizer assim que convidamos, né? Antes do estudo, com a caneta aí, e a lição propriamente dita, nós temos um vídeo. E esses convidados são pessoas especialistas nesse assunto. Nós temos aí o pastor Marcos Bonfim, temos o pastor Ivan Canhadas, e o terceiro, se não me falha a memória, acho que é Jair Góes. Um mora em Sorocaba e 2 moram em Brasília. Eles vão discutir como uma introdução, alguns minutinhos, e depois nós vamos vir fazer o questionário. Vamos ouvir então essa discussão entre os 3. Estamos de volta e é muito bom encontrar com você no programa Adoração em Família. Hoje estamos estudando o capítulo 17, Hereditariedade e Ambiente. Na verdade, este é mais um capítulo do livro Mente, Caráter e Personalidade, que estamos juntos estudando. E você já pode abrir o seu livro lá no final, no guia de estudos. Temos hoje conosco 2 pastores, pastor Ivan Canhadas, que é líder do Ministério da Família para a região central, aliás, todo o estado de São Paulo, todo o estado de São Paulo. A igreja é muito grande ali. Existem 1.700 igrejas. Que coisa. E também temos conosco o pastor Jair Góes, que é diretor do Ministério da Família para a região centro-oeste do Brasil, com sede em Brasília. Pastor Jair, você me falou, uma hora dessas, que você teve uma experiência muito interessante com respeito ao culto da família. Na verdade, esse primeiro momento do programa Adoração em Família, sempre falamos de culto, né? Então, conta pra gente essa experiência. Essa experiência foi bem recente, pastor. Na verdade, ontem, estava conversando com um irmão e ele falou da experiência da família. A mãe se converteu, se tornou membro da igreja, fiel, e o pai era um bandista. Veja só. Mas o zelo da mãe se tornou bem evidente porque todos os dias, pela manhã e à tarde, ela reunia os 7 filhos para adorar a Deus. Que mulher! Todos os dias. Resultado, 7 filhos na igreja, casados, felizes, firmes no Senhor. Graças ao testemunho e à fidelidade dessa mãe em realizar o culto todos os dias. Num ambiente, numa família com ambiente desfavorável. Totalmente. Mas ela buscou força em Deus e está ali o resultado, todos os filhos nos caminhos do Senhor. Louvado seja Deus. Bem, vamos agora junto com a gente para o guia de estudos. Pegue o seu guia de estudos. Hereditariedade e ambiente. Por que? É a primeira pergunta. Os pecados dos pais são geralmente praticados pelos filhos, pastor Ivan? Geralmente são praticados pelos filhos porque os filhos, além de... eles herdam, na verdade... não tem culpa disso. Eles não têm culpa. A tendência, tanto positiva como negativa dos pais. E também tem a tendência de imitar os pais. Imitação.
Então, se as tendências são negativas, você sabe que resultado vai dar. Se são positivas, os resultados são positivos. Eu, como pai, não posso fazer muito com respeito à herança genética. Exato. Mas eu posso fazer alguma coisa com respeito sim. ao meu exemplo, minha vida, porque meu filho vai me imitar. A base da formação do caráter de nossos filhos são os pais. Isso não tem dúvida. E como é que eu posso evitar doenças que os meus pais tiveram e têm? Essa é a segunda pergunta, página 143. Acho que, a priori, considerando que os filhos devem evitar os hábitos errôneos dos pais. A minha esposa costuma dizer assim, eu não tenho que repetir os erros dos meus pais. São os mandatos familiares, Sim, né? Sim, eu tenho que construir agora uma nova realidade. E encaixar meus filhos nessa realidade melhor. Agora, qual é o critério para eu buscar essa nova realidade? De onde eu vou buscar os novos padrões? Eu tenho que buscar na revelação. Sim. Nos escritos inspirados de Deus, na Bíblia e nos escritos de Espírito e Profecia. Sem dúvida. Ali nós temos, e por falar em princípios de saúde, de alimentação, quanta coisa a gente tem escrito. Temos muitas informações, boas orientações. Pois é, a pergunta número 3 fala de algumas consequências da glutonaria e da intemperança, página 144. Nossa, isso aqui é muito sério, viu, pastor? Porque a glutonaria, né, a intemperança, veja só, ela pode trazer desequilíbrio mental, levando até as pessoas a prisões e a serem... a mente perdeu o seu direcionamento, né? E olha, é muito sério isso aí, porque às vezes a pessoa não faz essa correlação, né? Entre comida e... Os alimentos que podem me afetar moralmente, fisicamente e também espiritualmente. Então aqui está o perigo da condescendência, né? Aqui está o perigo dos pais não nortearem os seus filhos, ajudando-os a terem uma alimentação saudável. Eu dou graças a Deus que tive uma mãe que dizia, e um pai que dizia assim, você já comeu 2 fatias de pão, e o pão da minha mãe era pão integral, né? E a fatia não era pequena não, era um nacão de pão, né? Olha, chega, você... Mãe, chega, né? E sabe que quando você ajuda a criança a desenvolver domínio próprio na alimentação, isso se transfere para outras áreas da vida. São muito vida. mais fáceis de serem vencidas. Verdade. Sem dúvida. Agora vamos passar para a questão do elogio dos filhos. Outro assunto abordado nesse capítulo. Por que a gente deve elogiar uma criança? Olha, você tem que de vez em quando corrigir uma criança. Isso é natural. Não pode deixar de fazer isso. Só que, veja bem, os estudiosos dizem que cada correção que você faz, você faça pelo menos 3 elogios depois. Não deixe de corrigir, porque o elogio, a boa palavra na hora certa, isso eleva a autoestima da criança. E o texto diz aqui, o respeito próprio também é elevado. Né? E esse respeito próprio vai criar nela o desejo de proceder bem, Exato. de agir corretamente. É um reforço. Todas as vezes que você elogia por um bom comportamento, você está reforçando. Exato. Dizendo assim, continue, isso que eu sei. Ou seja, a criança deve olhar para mim e não deve me ver como alguém que só está ali para criticar, para ver defeito, para ralhar, né? Que coisa boa para uma criança é receber um elogio de um pai, de uma mãe. Um ponto interessante, pastor Marcos, é que na hora de aplicar uma reprimenda, separar o filho, a pessoa, a personalidade do filho, daquilo que te deixou chateado. O erro que ele cometeu. Olha, eu estou repreendendo o seu erro. Eu não posso concordar com isso. Mas eu amo você. Mas eu amo você. Exatamente. Mas você pode mudar. Você não precisa fazer isso. E às vezes, apesar de eu amar você, eu vou ter que disciplinar. E é por amar você que eu vou disciplinar você, né? Privar você de algum privilégio, alguma coisa, né? Qual a única esperança para vencer tendências herdadas para o mal? Essa é a 5ª pergunta. Mas aqui só tem uma possibilidade, viu, pastor? Curta essa resposta. É Deus. Nós hoje falamos muito, a Igreja Adventista hoje trabalha com os membros para que dediquem a primeira hora da manhã a Deus. Né? Quando você vai à presença de Deus pela manhã, as misericórdias dele são renovadas em sua vida. Você faz ali uma reconsagração a Deus, dia após dia. A salvação é por um dia, não é? E assim eu vou dia a dia trabalhando com meu Deus, e Deus vai trabalhando em nosso coração, mudando a nossa mente, mudando nossos hábitos. Né? Então é a genuína conversão que vai fazer toda a diferença. Você sabe que esse texto me disse uma coisa que não está escrita. Esse texto me diz que Deus
pode mudar tendências hereditárias, ou seja, coisas que estão nos meus genes e que me levam talvez a agir de uma maneira inapropriada. Deus pode mudar isso. Sem dúvida. E nós temos exemplos na Bíblia. Se você pegar, por exemplo, Daniel 1, verso 9, diz que o superintendente passou a ter, pelo poder de Deus, uma simpatia especial por Daniel e os seus amigos, porque não queriam comer a comida do rei. Né? Depois você vê lá no livro de Êxodo, capítulo 3, diz que os egípcios, tocados por Deus, passaram a gostar dos israelitas que estavam fugindo e receberam até presentes. Então Deus pode tocar no ser humano. Pode, o mesmo que criou, pode recriar. Exatamente. Nosso Deus é um Deus de milagres. Interessante. Né? Deus move o coração de pessoas estranhas em favor do seu povo. Exato. Que tipo de pessoa vai ter força para resistir às tentações? Página 146, quarto parágrafo. Olha, só as pessoas que realmente estão com Deus, né? Que tem uma vida assim, ó, de plena comunhão e vão levando assim uma vida de mudança. Eu acho que nada é mais definitivo do que as mudanças, né? Então não podemos ter o rótulo, eu nasci assim, sou assim, não mudo, né? E sabe que tem gente que fica tentando, Ellen White fala em outro lugar, né? Fica tentando o diabo a tentá-las, né? Tem gente que diz que assim. não quer cair em tentação, mas está correndo atrás da tentação, né? O texto aqui diz o seguinte, pastor: não fazem nada para animar as tentações. Então, essas pessoas que não fazem nada para animar a tentação, Serão as vencedoras. se eu já sei que eu sou tentado... Ou seja, você até estava falando tenho um isso ponto no fraco, né? Eu tenho um ponto fraco, então eu percebo a tentação ali, eu devo dar volta. Sai fora. Meu pai dizia, quem é bêbado e quer largar a bebida não passa em frente de bar. É bem assim, Não é por verdade? aí mesmo. Então, se eu sei que eu tenho uma fraqueza, que cuidado que eu tenho que ter com essa fraqueza? A sétima pergunta, vamos fazer uma resposta bem curta. Por que existem poucas mentes bem equilibradas? Porque os pais não estão ajudando os filhos a corrigirem os seus maus hábitos. Os pais estão deixando os filhos muito à vontade. E pastor Ivan e pastor Jair, qual é a melhor época para a gente fazer isso? É a última pergunta do nosso guia para Os hoje. 3 primeiros anos, diz o texto, são o tempo para dirigir o filho para os caminhos corretos. E nós entendemos, depois mais embaixo diz assim, olha, até os 7 anos de idade o caráter está formado. Depois disso ele vai ser desenvolvido. Em outro lugar, ali não está aqui, mas ela diz que os 3 primeiros anos é para formar o domínio próprio, o autocontrole. Exatamente. Aprender a dizer não para mim mesmo. E então, até os 7 anos, a formação do caráter. Que responsabilidade nós temos. Porque os pais às vezes estão esperando o filho ser primeiro alfabetizado, para depois educá-los. No berço, o caráter já está sendo formado. Já no colo da mãe. Na verdade, no ventre, né, já começa o processo de educação. Que chamado para nós, pais. Que convite de Deus para nós buscarmos força nele, ajuda nele e orientação em livros como esse aqui. Eu quero aproveitar e convidar você para o nosso próximo estudo. Vamos falar sobre a importância da segurança no lar. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Nos vemos no próximo programa Adoração em Família. Muito bem. Então foi aí. Podem ficar tranquilos com o tempo, que está tudo dentro do esquema aqui, tá? Não vou pregar hoje. Hoje eu sou o coordenador do estudo aqui, tá? Paulinho, acho que nós podemos distribuir as canetas. A maioria tem o livro, né? Quem não tem o livro, também nós tiramos cópias aí do questionáriozinho que nós vamos preencher agora. Tá bem? Mas primeiro vamos entregar as canetas e depois, então, para quem não tem o livro, tem um questionário aqui. Eu vou pedir lá para o Zé Luiz, já pode colocar o PowerPoint? Isso, Zé Luiz, mas deixa minimizado por enquanto. Tem o outro Paulinho aqui, hoje tem 2 Paulinhos, né? Vamos pedir para o Paulinho 2 aqui, nos ajudar também. Quem não tem o livro, não tem o questionário, porque no final do livro tem o questionário. Quem não tem, levanta a mão. O Paulinho aqui vai entregar o questionário que fizemos cópia. Vamos aguardar então vocês receberem. As páginas que estão sendo discutidas hoje são as páginas 103, tá bem? O capítulo está aqui, ó. Capítulo 17,
Página 103, 104, 105, vai até 111. Mas agora é o seguinte, agora você pode ir lá para o final do livro, quem está com o livro na mão, tem as lições aqui, ó, são as páginas coloridas. Tem a lição número 2, no guia de estudo. Então você fica aí no final do livro, no guia número 2. Ok? Acho que todo mundo então recebeu o questionário e recebeu a caneta. Só uma leitura antes de nós irmos aí para o guia de estudo. Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6. Êxodo 20, versos 5 e 6. Aqui é os 10 mandamentos, né? E na segunda parte dos 10 mandamentos, diz assim: não os adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visito, olha que interessante, visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os seus mandamentos. Parte desse texto é linguagem figurativa, mas parte do texto, ela é literal. Se uma mãe, ela usa bons alimentos na gestação, obviamente o bebê vai ter mais saúde. Se uma mãe fuma, bebe bebidas alcoólicas, dorme tarde, ouve música muito alta, logicamente esse bebê já vai nascer um pouco mais irritado e com problemas de saúde. Bom, pega então o seu guia, sua caneta, vamos lá então para o que está na tela ali. Nós vamos seguir então aí o estudo, vai ficar bem mais didático. O capítulo 17, hereditariedade e ambiente. Tem um texto do livro Desejado de Todas as Nações que eu gosto muito. Ele diz assim: há poder em Cristo para vencer toda e qualquer tendência, quer herdada ou adquirida. O que é uma tendência herdada, que vem nos genes? De repente alguém diz assim: pastor, lá no meu bairro, no meu condomínio, no meu emprego, na fábrica, ou lá na loja que eu trabalho, tem uma pessoa, um rapaz, sei lá, com tendência homossexual. Bom, pode ser que parte dessa tendência seja genética. Há poder em Cristo para ele vencer isso. Ah, mas lá onde eu trabalho tem uma pessoa que fuma há 25 anos. Ele nasceu fumando? Não. Então isso foi adquirido. Também há poder em Cristo para vencer. Então veja a citação do Desejado. Há poder em Cristo para vencer tendências, quer herdadas ou adquiridas. Cristo é a solução. Vamos lá então para as perguntas. O texto nós acabamos de ler, Êxodo 25 e 6. Deus visita as gerações, mesmo do que os aborrecem, e muito mais do que os que amam a Ele. Primeira pergunta: por que os pecados dos pais são geralmente praticados pelos filhos? Então, a página 105, segundo parágrafo. Aparece desse jeitinho aí no seu questionário, no livro, né? Então, tem duas perguntinhas, duas palavrinhas que nós temos que responder ali. Em regra, os filhos... Vocês acharam a palavrinha aí ou não? Herdam. Em regra, os filhos herdam as disposições e tendência dos pais e imitam-lhe. Quem já não viu uma criança fazendo a mesma coisa que o pai faz? Gente, eu tenho 2 filhos, um está aqui, esse tem 23, o outro tem 21. Quando eles tinham 3 anos, 2 anos, às vezes eu pegava eles fazendo alguma coisa que eu fazia na infância. E eles não sabiam disso, tá certo? Então, os filhos têm essa parte herdada e tem a questão da imitação que a gente tem que cuidar, então. O exemplo, de modo que os pecados dos pais são praticados pelos filhos de geração em geração. Vamos cuidar, então, né? O filme que você pega para assistir, ou vai assistir, o programa, onde você vai, o restaurante, tudo isso os filhos estão observando, a tua roupa. Quantas vezes a menininha não põe o sapato da mãe e sai andando na casa? Porque ela quer ser igual à mãe dela, ela quer ser o tamanho da mãe dela. O menininho pega a espuma de barba e vai fazer a barba, com 4 anos, está imitando. Então os pais têm que cuidar.
Segunda pergunta: o que posso fazer para evitar as doenças que acometeram meus pais? A página 106, verso 2. Bom, tem doença que não tem jeito. Às vezes, graças a Deus, Deus protege. E milagres acontecem. Tem mães e pais que são HIV positivo. A mãe é HIV positivo e o filho nasce e o filho não tem. Tá certo? Mas, às vezes, acaba tendo lá uma hepatite, um negocinho e outras coisas mais. Mas, o que eu posso fazer? Tem coisa que não tem jeito, mas tem coisa que dá para eu fazer. O que diz o texto ali? O caminho é preparado e a doença é convidada pela desconsideração para com as leis da saúde. Muitos sofrem em consequência das transgressões dos pais. É uma coisa triste, né? Devem o quê? Evitar os hábitos errôneos dos pais e, mediante um viver correto, colocar-se em melhores condições. De repente, uma mãe que, eu acabei de citar, uma mãe que está gestante, ela bebe bebida alcoólica e fuma, a criança não tem culpa espiritualmente, ela não tem culpa diante de Deus, mas ela pode ser afetada pelo problema. Vamos para frente. Pergunta número 3. Quais são algumas das consequências da glutonaria? Glutonaria é comer sem controle, toda hora, tudo quanto é coisa que o médico falou para você não comer, que você não pode comer. Isso é glutonaria. E intemperança, página 106, o terceiro parágrafo. O texto diz assim, e tem duas palavrinhas para a gente colocar aí. Os pecados dos pais, através de desejos pervertidos, são, com poder assustador, visitados sobre os filhos até a terceira e quarta geração. A maneira incorreta de alimentar-se de muitas gerações, a glutonaria e os hábitos de condescendência própria das pessoas estão enchendo os abrigos, isso aqui é forte, viu? As prisões, isso é triste. Quando eu li isso hoje à tarde, eu fiquei, puxa. E agora a outra palavra aqui é hospícios. Quantas pessoas desequilibradas hoje. Hoje em dia, uma das coisas que mais se busca é saúde emocional. Saúde emocional. Paulinho é um dos nossos líderes na associação. Toda semana chega currículos de pessoas querendo trabalhar na escola, trabalhar no escritório, trabalhar por aí. Não é toda hora que você tem vaga, é muito raro. Para entrar alguém, tem que sair alguém. De vez em quando alguém sai, é transferido, vai para outro lugar. E aí o pessoal vai analisar. O currículo é uma coisa, mas normalmente tem uma entrevista. E você conversando com a pessoa, em 5 minutos, dá para você notar o equilíbrio emocional da pessoa. Eu fico olhando, eu fico observando assim, né? Normalmente, aqui em São Paulo até que o pessoal é mais tranquilo. Mas eu fui pastor 20 e poucos anos aí por esse Brasil afora. A mesma festa de casamento, a mesma pessoa que entra com um vestido de R$2.000 na igreja, um sapato caro, uma festa bonita, é a mesma pessoa que fica encrencando lá na festa por causa da cadeira, por causa do guardanapo, por causa da fila da comida. Que coisa! Hoje uma das coisas que um dos produtos mais raros que a gente está atrás, saúde emocional. E todos nós, de vez em quando, a gente dá uma saída da casinha e só por Deus, né? Deus é que nos ajuda a gente voltar ali. Vamos caminhar rapidinho, uns minutinhos aí. Por que se deve elogiar os filhos? A página 107, o segundo parágrafo. Vamos lá, vamos lendo e vamos descobrindo a palavrinha aí no segundo parágrafo da página 107. Sempre que a mãe possa dizer uma palavra de elogio aos filhos por motivo de sua boa conduta, deve ela dizê-la. Deve encorajá-lo por palavras de aprovação e olhares expressivos de amor. Essas serão ao coração de uma criança como a luz do sol e levarão ao cultivo do respeito próprio e ao valor do caráter, né? Então, lógico, criança tem que ser disciplinada. Essa disciplinada não é espancada. Disciplinada é olhar com firmeza, falar não, senta aqui e assim por diante, né? A gente vai no restaurante. No meu tempo eu ia no restaurante com meu pai e minha mãe, era bem raro quando eu era menino, mas de vez em quando ia, né? Normalmente senta aqui. Na igreja
no culto, é ali, e assim por diante. A professora dava um bilhete fechado para dar para a mãe. A gente levava o bilhete para a mãe. Era uma tentação ler no caminho, mas estava lacradinho ali normalmente, o envelopinho, né? E assim por diante. A professora falava, no tempo do primário, ginásio, o que o professor falava era lei. Hoje o aluno vai e bate no professor, e aí o pai vem e quer bater também no professor, né? Algumas vezes assim. Então, o respeito próprio. Saber corrigir e saber elogiar. Eu estava dentro da Calunga outro dia, lá do shopping Aricanduva. Fui comprar não sei o que lá. Alguma coisa ali para o escritório que precisava. Já tem algum tempo, estava dentro da Calunga. E eu assisti um dos quadros mais deprimentes que eu já vi na vida no que tange a educação. Uma menina de uns 10 anos, não era tão pequenininha, uma menina de uns 10 anos, um físico já bem, assim, de pré-adolescente, né, uma garota. E eu não sei o que ela queria lá na fila, se era alguma guloseima, alguma coisa. Não sei o que ela gostou na loja, e a mãe disse não. Essa menina deitou no chão e ela sapateava, e ela escabelava, e ela gritava. Mas ela gritava mesmo, que sabe, todo aquele andar ali escutava. E aquilo não durou 1 minuto, 2 minutos. Aquilo demorou uns 10 minutos, mais ou menos. E interessante que a mãe não tinha nenhum controle sobre a menina. Aí eu fiquei pensando assim, né? Que coisa incrível aquele ali. Bom, já está meio tarde para ela corrigir essa criança, mas passou um pouco do tempo, mas fazer o quê? Qual a única esperança para vencer tendências herdadas para o mal? Página 107, o parágrafo 5. A genuína conversão muda tendências hereditárias e cultivadas, tendências para o mal. É aquilo que eu falei, né? Há poder em Cristo para vencer toda e qualquer tendência, quer herdada ou adquirida. É a mesma coisa, só que em outras palavras. Deus dá esse poder. Indo para a sexta pergunta, eu acho que é a penúltima, se não me falha a memória. Que tipo de pessoa terá forças para resistir às tentações? Página 108, parágrafo 4. Vivemos numa atmosfera de satânico encantamento. O inimigo tecerá uma fascinação de licenciosidade em torno de toda pessoa que não se acha entrincheirada na graça de Cristo. Tentações virão. Os que nada fazem para animar a tentação terão forças para resistir-lhe quando ela vier. O pastor Marcos Bonfim até falou, né? Diz que o pai dele, eu conheço o pai dele, vários de vocês conhecem também, diz que o pai dele falava assim: quem quer deixar de beber, não passe na frente do bar. Não foi o que ele falou? Então é o seguinte, se alguém tem uma fraqueza, o pastor Ivan Canhadas falou outra coisa, se a pessoa tem uma fraqueza em determinada coisa, evite isso, tá certo? Agora, se ficar debaixo da árvore da ciência do bem e do mal, olhando, ai que bonito, aí vai cair mesmo, né? Tá certo? Vamos para frente. Então, não ficar animando a tentação para vir para cima da gente. Porque existem poucas mentes bem equilibradas? Página 109, sexto parágrafo. Existem poucas mentes bem equilibradas porque os pais, compromisso, são impiamente negligentes quanto ao seu dever de estimular os traços fracos e reprimir os maus. Não se lembram de que estão sob a soleníssima obrigação de vigiar as tendências de cada um dos filhos, que é dever seu educar os filhos em hábitos adequados e corretas maneiras de pensar. O meu pai falava assim: o cipó se torce enquanto é verde. Depois que fica mais seco, né, mais maduro, aí ele racha, quebra e não vai. Ok. Pergunta 8, qual é a época mais importante para disciplinar uma criança? Ou seja, para educar essa criança? Eu creio que é a última pergunta, se não me falha a memória. É a última, né? Última pergunta. Mães, interessante que ela fala para o pai também, né? Os dois, logicamente, têm o compromisso, mas ela fala um pouquinho mais da mãe, porque na época que Ellen White viveu, normalmente a mãe ficava em casa o dia todo e o pai trabalhava fora. Mas vamos saber interpretar isso. Isso hoje é mãe e pai também, né?
Mães, estejam certas de que disciplinaram devidamente os seus filhos durante os seus 3 primeiros anos de vida, a primeira infância. Não lhes permitais estabelecer sua vontade e desejos. A mãe deve ser a mente para os seus filhos. Os 3 primeiros anos são o tempo ideal para vergar o pequenino rebento, a criança. As mães devem compreender a importância desse período. E é aí que é posto o fundamento. Então eles comentaram lá, os 3 pastores e o Espírito de Profecia, dizem que até os 3 anos, a primeira infância, são os fundamentos, tá certo? E depois, até os 7 anos, o pastor Ivan falou, e Ellen White fala isso bem claramente, até os 7 anos, o caráter da criança ele está formado, ele está fechado. A partir daí ele vai se desenvolver, mas já está prontinho. É como uma semente de feijão. Você pode plantar, tudo está ali dentro. Tá certo? Você vai fechar, vai sair dali um pé de feijão. O caráter da criança está pronto aos 7 anos de idade. Então, esse período é muito importante. É por isso que aconselha-se a mãe não trabalhar fora enquanto o último filho não completar 7 anos. E o último pensamento aí. A obra dos pais deve começar com a criança na infância para que ela possa receber o molde certo de caráter antes que o mundo coloque sua marca na mente e no coração. Tem uns adesivos que a gente lê nos carros por aí, ou então a gente lê infelizmente a gente de vez em quando vai na delegacia também, né, fazer algum boletim de ocorrência, e normalmente no mural lá está escrito, olha, adote o seu filho antes que um marginal o faça. É mais ou menos esse último texto ali, né? A família, os pais devem educar os filhos, moldar o caráter do filho, senão o mundo vai fazer a sua maneira. Deus abençoe vocês. Eu procurei fazer da maneira mais prática possível, menos teórica, mais prática. Quando a gente escreve aí as palavrinhas, né? É muito simples, mas é uma maneira da gente se manter ligado no assunto. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe vocês. E domingo tem a outra lição, é isso, né? Domingo tem a outra lição, que é o próximo capítulo, capítulo 18, e a lição número 3. Capítulo 18, lição 3. Agora nós vamos cantar o último hino, que fala exatamente disso aí, né? A irmã vai anunciar para nós, fala do pai, da mãe, fala aí da nossa família e da nossa herança. Nós agradecemos ao pastor Paulo, né, o Departamento de Lar e Família. Muito bom esse estudo. E vamos no próximo domingo e na próxima quarta estarmos aqui para encerrarmos esse estudo. Agora são outros pastores que virão. Então vamos encerrar cantando o hino 258, Fé dos Nossos Pais. Ao som nos coloquemos em pé. Quando nos
antes morrer do que pecar. Bendita a fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Bendita a fé dos nossos pais, possamos nós dizer fiéis, sempre honrar e proclamar com devoção os teus lauréis. Bendita a fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Amém. Vamos orar. Te agradecemos, eterno Pai, pelo culto de hoje, pelos pedidos que foram colocados, que o Senhor possa analisar cada um de acordo com a real necessidade. Também, Senhor, aqueles que não puderam vir, que o Senhor os visite no seu lar. Senhor, nós estudamos hoje um capítulo que nos pesa bastante, principalmente aqueles que ainda têm filhos menores, ou mesmo aqueles que os filhos já cresceram, sempre tem um neto por perto, um sobrinho, uma sobrinha, que nós possamos ajudar esses pais que ainda têm crianças, e os que têm criança, com sabedoria, poder ajudá-los, para que eles possam, Senhor, crescer, se desenvolver nos seus caminhos. Senhor, de repente, nossos pais tiveram algumas dificuldades, mas que nós possamos quebrar esse círculo vicioso e inaugurar uma nova fase daqui para frente. Sempre é possível. Senhor, se nós temos tendências herdadas, nos dê força para nos livrar. Se nós temos tendências nocivas adquiridas, Senhor, nos dê forças para nos livrar também. Senhor, que nós possamos ir para casa em segurança, protegidos por Ti, e que amanhã, quinta-feira, seja um dia de muitas vitórias em todos os aspectos, nas profissões, no comércio, enfim, que os irmãos trabalhem. Pedimos essas bênçãos por Jesus e amém, Senhor. Muito bem, vamos estar na porta para despedir dos irmãos. Uma boa noite a vocês, bom descanso.